Pronto, vamos começar já, não vamos ficar a esperar mais. Outra vez, muito bom dia, pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma webinar, mais uma formação online. Tem cada vez mais pessoas que estão a entrar e o meu colega está a cuidar disso. Pronto, hoje vamos falar alguma coisa não nova e, como eu falei no nosso grupo, não vamos ter propriamente conteúdos novos. Como vocês podem ver e ler nas notícias que nós enviamos no grupo, o tema de hoje, principalmente, é sobre DMR, especialmente sobre os terminais DMR. E, pronto, mais especificamente sobre a série H, HT567 e o nosso rádio base HM7. São terminais portáteis de base, ou falamos rádios móveis. Então, mas embora não sejam os conteúdos novos, isso não significa que a sessão de hoje não seja especial. E pronto, em vez disso, não é? Pelo contrário, esta é uma boa oportunidade para ligar os conceitos e todas as coisas que têm a ver com TMR que vocês assistiram nas sessões anteriores. Por exemplo, nós tivemos uma sessão sobre, enfim, o que é DMR. Se calhar ainda lembram. E também temos no mês passado, se não me engano, nós falámos sobre o rádio base HM785. 685, mas até a sua versão nova, né, do Photoplex. E claro que com a sua nova funcionalidade, na verdade não tão nova, né, mas a funcionalidade SFR, que é Single Frequency Repeat, isso é uma boa alternativa para quem não precisa de um repetidor e não quer ou não é próprio adequado fazer um investimento na fase inicial. E pronto, e tem muito mais, e especialmente na primeira sessão que o nosso canal e a nossa região fez sobre HP5 e Smart Dispatch Plus, o sistema de despacho. Mas como é que vamos ligar essas ideias e termos uma visão mais ampla sobre DMR? Antes de falar isso, vamos conhecer melhor as preocupações neste mundo de radiocomunicação, de comunicação crítica. Na verdade, a ITER, nos anos, pronto, nos 2 anos atrás, se calhar, já fez uma estatística e fez pronto, uma entrevista para muitos utilizadores da ITER, incluindo uns utilizadores de outras marcas, mas eles usam a rádio para fazer comunicação crítica. ah, entre todos eles, entre todos eles, não é? Totalmente tinham 6 mil usuários finais de 40 países e regiões, cobrindo várias áreas, tais como segurança pública, energia, transporte, indústria de comércio, etc. E, principalmente, a área de segurança pública tem o maior número de usuários, isso é claro, e entre elas corresponde a 83,3% dos usuários que reportaram peso de aparelhos aumentam cada vez mais. E também, entre elas, que 73,1% deles acha que já afetou a execução das tarefas. Aqui estamos a falar sobre o peso e a carga de aparelhos que eles levam todos os dias, especialmente para quem usa rádio no seu cotidiano, isso já faz uma grande parte da sua rotina, não é? E, como podemos ver, o tecimento de comunicação também é sempre o ponto mais preocupado. Além disso, são qualidade de voz, vida útil, de bateria, confiabilidade, peso e facilidade de uso e dos autos. Né? São essas questões mais preocupantes nos rádios. E como é que nós podemos resolver essa questão e essa preocupação que nós já fizemos estatística, que nós já conhecemos ah, as dores da cabeça dos nossos público-alvo. Então, temos aqui o portfólio CRH. Como vocês podem ver, dividimos em diferentes blocos: nível de entrada, nível intermédio e nível profissional.
São esses rádios, são esses blocos, é o nosso elenco, que hoje vamos falar. A KP5, 6, 7, incluindo o rádio HM 785. E como vocês podem ver aqui, deixa-me mudar o meu rato. E na verdade, aqui já é um síntese, já é uma conclusão sobre as maiores diferenças que essas três referências têm. Por exemplo, não só suporte a voz, dados, mas também sinalização e sobre o sistema é compatível com o XPD, mas só tem um único site. Né? Mas vocês não precisam de preocupar, daqui a pouco vamos fazer uma revisão sobre convencional, repartidor, XPD, ranking, não sei o quê, muito mais, ok? E desta parte, como podem ver, temos um repartidor fixo, que é muito familiar, um velho amigo, HR 1605. 1665. E temos aqui o repartidor móvel, também, também podemos colocar na parede. E aqui temos os rádios anti-explosivos, né, que satisfaz as normas ATEX. Aliás, para bem a falar, a KP5, série KP5 e série KP7 também têm as suas versões anti-explosivas, não é? Mas não para satisfazer as normas ATEX, mas a de UL 913. Ou seja, vou por exemplo com a KP5. Temos a KP5 normal e também temos a KP5 UL, que o seu nome completo é UL 913. E o IL e a ITEC são duas normas mais reconhecidas hoje em dia. Em todo o mundo, a ITEC é mais reconhecido ali na região europeia, mas a UIL é principalmente para o mercado americano. Seja como for, são os rádios intrinsecamente seguros para ambientes perigosos e isso só vai depender das exigências das empresas próprias, estou a falar dos donos de obra, e umas exigências potenciais das empresas de seguro. Pronto, isso é só para saber. Será que temos umas vantagens para tirar esses problemas, essas torta-cabeças que nós apresentamos nos slides anteriores, por exemplo? O primeiro é sempre áudio, né? O áudio não só precisar de ser muito nítido, muito líquido, também precisa de ser muito alto, porque não é possível toda hora nós ficamos num ambiente ah, muito pacífico. Isso não é possível. E sempre precisamos de deslogar-se e de um sítio para outro sítio e não podemos garantir que o próximo sítio aonde vamos também fica tão pacífico que nós esperamos. E pode ter muitos barulhos. Então, o som tem que ser muito alto e nítido, né? Isso, aqui temos uma função muito importante que é cancelamento de ruído por IA. Esta função, daqui a pouco eu vou mostrar e demonstrar para que vocês possam ter uma impressão muito intuitiva como é que essa função e essa funcionalidade pode nos melhorar o cancelamento de ruído e como é que esta funcionalidade pode nos trazer uma voz tão crista e tão nítida. Pronto, também não só a qualidade de voz, qualidade de som, mas também o desempenho de comunicação. Isso significa a estabilidade e maior distância que pode chegar. Se calhar, como eu falei, vamos ligar os conceitos que nós vimos e nós já aprendemos, não é? Sensibilidade, se calhar vocês ainda lembram, sensibilidade. Isso é para dizer, os rádios também podem trabalhar de uma forma muito estável e com um desempenho muito bom, mesmo que estejam com os sinais muito fracos, né? Os rádios podem funcionar igualmente na zona com um sinal muito forte, mas quando nas zonas que têm sinais muito fracos, também funcionam bem, graças à alta sensibilidade que os rádios têm. Ok? Melhor desempenho RF significa que tem uma latência maior que antes e tem altos desenhos e outras melhorias que fizemos comparando com a geração mais antiga, que é BTD, que se calhar muitos de vocês já
já conhece aí, venderam vários rádios BD. E a seguir se lembram, a ordem que nós listamos é a autonomia de bateria, a vida útil de bateria, com mais melhorias, os rádios duram mais tempo e duram mais tempo também nas condições extremas. Isso é, estamos a falar da fiabilidade e a sua robustez. Ok? Não vou ler todos para vocês. Pronto, antes de falar mais, temos de fazer uma revisão sobre o que é DMR e eu realmente queria levantar umas perguntas para vocês, mas para economizar tempo, vou falar diretamente. É assim, no lado esquerdo, como vocês podem ver, temos um, entre aspas, canal. Esse canal é o canal que sempre os rádios analógicos têm, mesmo agora têm, né? Esse canal é só o canal. Quando alguém inicia uma chamada, o canal vai ser ocupado. E como é que nós podemos voltar a utilizar esse canal? Significa que nós temos de ficar à espera quando os chamados terminam a sua chamada, não é? Depois que isso, o canal vai ser libertado e vamos ocupar esse canal de novo. Quer dizer, vamos poder iniciar outra chamada neste canal. Mas no lado direito, como vocês podem ver, esse canal foi dividido entre vários blocos. E entre os blocos tem um slot, né? E entre os blocos tem esse espaçamento. Esse espaçamento foi dividido entre o tempo. Quer dizer, esse espaçamento tem um espaçamento de 12,5 kHz e dividindo assim via tempo, nós podemos ter dois slots e cada slot corresponde a um canal disponível. O que isso significa? Nós já duplicamos a capacidade de canal que nós temos, com o mesmo pagamento, nós podemos ter um canal A extra. Isso significa que nós podemos proclamar diferentes rádios, diferentes usuários, diferentes grupos nos diferentes slots, de forma que nós possamos ter mais capacidade da rede para falar. O que nós acabamos de falar é aqui, Tier 2. No nível 2 nós utilizamos o repetidor, que trabalha no modo de repetição, para fazer este DMR convencional. Isso é um termo que vocês têm que ficar muito familiares e saber de cor. É DMR convencional, que usam os repetidores, ao repetidor. E o repetidor vai trabalhar no modo digital, não é? Mas em cima disso, nós já temos DMR chunking. Qual é a maior diferença entre DMR chunking e DMR convencional? Eu acho que ainda lembram, espero que sim. Essa simplex já não fala mais, né? É modo direito, de um lado para o outro lado, mas graças a sua pronto, os dois rádios vão utilizar a mesma frequência, não tem uplink, não tem downlink e os rádios vão comunicar de um lado para o outro lado. Por causa da sua dimensão de antena, por causa da sua dimensão de bateria, os rádios portáteis só têm 4 watts ou 5 watts de potência de saída. Nesse caso, não só vai ter uma comunicação muito curta, mas também só tem um canal para ocupar, porque não tem ninguém a fazer repetição e não tem ninguém a dividir estes slots via tempo para os dois, para os rádios, né? Para todos os rádios. Portanto, modo direito pode ser license free, pode ser com uma frequência única, mas tem uma distância muito curta. Isso é só para quem precisa de uma fase de transição e tem ou seja, tem uma pequena escala, ou eles não estão a prever muito o uso dos rádios nos próximos meses ou nos próximos anos, então podem utilizar simplex. E aqui temos modo de repetição, que corresponde a DMR convencional, não é? E temos aqui modo chunking, que corresponde a DMR chunking, é o nível mais alto. Depois que saberem isso, vamos fazer mais uma revisão. Qual é a diferença entre DMR chunking e DMR convencional? Aqui está a convencional. Como eu falei, esse canal 1, 2, 3, 4 são os slots divididos via tempo.
Por exemplo, nós com dois pares de frequências, cada par de frequência corresponde a dois slots, que corresponde a dois canais. Nós aqui temos quatro canais, só que o que aconteceria? Pode acontecer um cenário é que nestes quatro canais, algum canal pode ficar muito sobrecarregado, que muitas pessoas programadas neste canal estão a iniciar as suas chamadas. Isso não se prevê, isso não sabemos o que ia acontecer. Pode acontecer esse cenário e aconteceu várias vezes, realmente. Mas, entretanto, noutros canais ficam muito vazios, entre aspas, e os canais está sempre está totalmente disponível, ninguém está a iniciar chamada, ou o canal fica pronto. ah, Pode ficar sujeito a ter mais chamadas, mas ninguém iniciar chamadas. Isso é um desequilíbrio entre os canais, sobre os recursos de chamadas ou recursos dos canais. Por outro lado, nós vemos aqui chunking communication, é que o sistema começa a ter uma capacidade ou uma funcionalidade, é que podemos dizer uma atribuição, pessoal, reparam, uma atribuição dinâmica dos canais, ou do canal. É que o sistema não só tem os canais para falar, mas também entre eles, um dos canais vai funcionar como um canal de controle. Esse canal de controle tem a função de fazer detecção, análise e fazer monitorização de toda a rede para ver quem está a iniciar uma chamada e entre todos os canais que esta rede tem, que canal está disponível? Que canal está disponível? E ele vai atribuir este canal para quem iniciar chamada. E entre vários chamados, também este canal de controle vai fazer alta variação para ver, ok, entre André, Pedro, João, como o João é o chefe entre essas pessoas, claro que vamos atribuir este discurso para o chefe. E isso também é uma, como é que posso dizer? Isso é uma detecção e uma monitorização automática. É que não precisamos de fazer intervenção, não precisamos de fazer várias coisas. Ao proclamarmos os rádios, na fase inicial, nós já podemos definir que rádio ou quem tem maior probabilidade, que pode não só ter mais probabilidade para iniciar chamada e também dá para interromper as chamadas de outras pessoas quando todos os canais estão ocupados. Ou por um exemplo, agora todos os canais estão ocupados, não tem mais não tem mais um recurso para atribuir, embora seja dinâmica, embora seja automática a atribuição. Então o que fazemos? O que o sistema faz? Ele vai interromper uma chamada e vai atribuir essa chamada, esse recurso que aquela chamada ocupava para o chefe. Tá bom? Estamos? Bom, então, temos aqui essas três séries, ou essas três referências, desculpa, a capa 5, 6, 7. Hoje vamos desvendar quais são as principais diferenças e quais são os pontos comuns que esses rádios podem nos trazer, não é? E com esses conceitos que nós acabamos de ver, nível um, 2, 3, que é simplex, DMR convencional, ou seja, DMR de reparador, ou no nível 3, DMR chunking. Repara aí, DMR chunking corresponde sempre à base station, à estação base. E DMR convencional sempre corresponde ao equipamento, ao hardware, repartidor. Tá bom? Repartidor é sempre nível 2. Estação base sempre é nível 3, DMR chunking. Tá fixe. Então, como eu falei, os rádios é para comunicar e uma palavra-chave deste produto, deste equipamento de rádio é sempre que, se calhar, pensando, é sempre a equipa. Quer dizer, os rádios só funcionam quando ali tem uma equipa e entre os membros da equipa precisa uma coordenação e colaboração no seu cotidiano, quer que seja trabalho, quer que seja umas outras atividades, não é? E essas equipas, como estão a fazer trabalho, não é possível sempre ficar numa zona muito pacífica que não faz barulho. Pode estar na oficina, pode estar numa rua cheia de trânsito, muito mais. E aqui essa funcionalidade já pode nos trazer muita facilidade para ouvir bem e falar bem, não é? Esse cancelamento de ruído baseado
em IA é que pode fazer uma aprendizagem automática, não só. O que isso significa, a aprendizagem automática? É que ele pode recorrer às informações da forma que esta pessoa costuma dizer, ou, por exemplo, como num ambiente já aconteceu várias vezes da chamada. E nessas chamadas entre elas já aconteceu várias vezes dos ruídos da mesma do mesmo ruído. Então, esse ruído pode-se cancelar cada vez mais melhor. Isso é uma aprendizagem automática. E autodesempenho é que pode cancelar o ruído até 30 dB. 30 dB, isso já, ah, como é que eu posso explicar esse 30 dB? Ah, Isso, 30 dB, como é que eu posso explicar bem? Daqui a pouco vou pôr um bom exemplo no nosso grupo, de forma que vocês possam ter uma impressão mais intuitiva e mais prática, né? O que isso corresponde no nosso dia a dia. Pronto, ajuste flexível, temos vários níveis para ajustar. Uns níveis de cancelamento, quer dizer que alguém não goste deste cancelamento até grande nível, isso pode perder alguns detalhes no seu som. Isso acontece. Então, também é ajustável. Não só tem esse cancelamento de ruído, mas também o alto-falante próprio já tem uma boa performance. Como eu falei, não só é muito alto, tem uma grande potência, mas também é muito claro. E há uma preocupação que sempre nós encaramos, que, antigamente, que é o chiado. O chiado significa quando os dois rádios encostam-se que ficam muito perto, podem ter esses barulhos muito alto e agudo quando um dos rádios pressiona BTT para falar, né? Então, a redução do chiado em 30 centímetros é que, mesmo que os rádios estão muito perto, até 30 centímetros, também não fariam esse chiado mais. Isso é para eliminar ou tirar um constrangimento quando os rádios estão num ambiente que não é adequado fazer nenhum barulho. Ok? São essas partes, essas duas partes, são uns destaques em comum para as três referências, KP 5, 6, 7. E daqui para frente eu vou falar sobre umas características de cada referência tem. Vamos começar com a KP 5. A KP 5, nós aqui, o mais importante é que HP5 é a referência no nível de entrada e é o rádio hoje em dia mais econômico, mais barato que suporta GPS. Isso é o seu maior valor para muitos, para a maioria dos nossos clientes finais e para, pronto, ao mesmo tempo para os nossos tiros. Por quê? Porque GPS é uma função que nós não prevemos, não vimos um grande valor ou grande importância antes da coisa infelizes, antes das coisas infelizes acontecessem. Então, quer dizer, só quando queremos monitorar e acompanhar onde é que os rádios foram, onde é que eles estiveram naquela faixa de horário, isso já se salientou, mas já pode ser um pouco tarde. Então, para alguém, para as empresas que têm a equipa começa cada vez mais maior, que têm a escala cada vez mais grande, por exemplo, já começa a ter preocupação e já começa a ter a importância de fazer gestão da equipa, é importante ter GPS. O que isso significa? Dentro do GPS significa, ao mesmo tempo, ter Smart Dispatch Plus. Porque Smart Dispatch Plus, para fazer esse acompanhamento de GPS, dos seus históricos e a reprodução dos seus históricos, os rádios próprios têm que suportar GPS. Isso é, sem dúvida. Então, vamos voltar a falar sobre a Smart Dispatch Plus, porque esse sistema de despacho DMR, especialmente para DMR, porque para DMR, para POC, para Tetra, ah, tem diferentes versões de despacho. Então, este Smart Dispatch Plus é especialmente para o sistema DMR, quer que seja
ah, os rádios HP5, 6, 7, é só para DMR convencional, tá bem? Mas isso há uma condição inicial, é que os rádios portáteis têm que suportar o GPS. Como vocês podem ver, esse sistema é principalmente para quem precisa de fazer gestão, precisa de fazer controle, interligação, daqui a pouco vou falar, e para os seus utilizadores possam reportar muito bem e de uma forma eficiente aos gestores. Então, isso não é só para o gestor que possam ter a melhor controle, mas também os utilizadores podem facilitar o seu trabalho. Como assim? Em primeiro lugar, vamos falar sobre a sua escala. O... Há uma coisa interessante é que o sistema de despacho para uma pequena escala dos rádios da rede não é preciso um servidor físico. Na verdade, não é preciso dar um servidor físico, é que vamos implementar um servidor virtual num computador, num PC, é que significa nós só vamos precisar um PC para ter esse sistema de controle. E não só, como na última, pronto, isso deve ser em fevereiro ou março. Nós temos uma primeira sessão, temos a primeira sessão do webinar neste ano. Eu falei pronto, umas promoções que temos, não é? E estamos a oferecer esse pacote básico para os nossos tiras. E os nossos tiras, os nossos parceiros, vocês podem oferecer ou vocês podem ah, daqui a pouco vou fazer edição desta parte, né? Não vou publicar esta parte no YouTube. E vocês podem tomar a vossa decisão para ver como é que vocês ah, vão mostrar esta política para os vossos clientes finais. E neste pacote básico tem, tem as licenças oferta, de oferta, né? Tem um repartidor gateway e também temos licenças para 25 rádios terminais, rádios portáteis. É que esses 25 rádios vocês não precisam de para comprar licença. E com essas licenças, com esse único computador, qualquer computador, desde que não seja muito velho, não é? Não procuram algum computador que ao precisar de chamar tio ao dia, isso não dá. Então, o Smart Display Plus, em primeiro lugar, pode fazer uma interligação entre diferentes sistemas. Por exemplo, diferentes faixas de frequência, diferente marca e, e diferente sistema. É simplesmente padrão, não é? Isso é muito útil para quem precisa de ah, considerar, para quem precisa levar uma consideração para aproveitar os rádios ou os equipamentos que o cliente já tem atualmente. É que não podemos simplesmente dizer-os, ah, vão descartar os rádios antigos e vão utilizar os novos. Não é possível. Sempre precisamos de saber a forma mais eficiente para incluir o que eles têm. Ah, Este pode ser uma forma mais eficiente e mais econômica, ok? Depois de falar de dispatching e aquilo é tracking, né? Tracking é nós podemos fazer esse acompanhamento em tempo real com base no mapa da Google para saber onde é que estão os rádios e onde é que estiveram os rádios numa faixa de horário. É que vocês podem colocar diferentes condições ou multicondições para fazer, para filtrar e fazer a reprodução dos seus históricos. E, entretanto, esses ícones que vocês podem dar conta no vosso sistema também suporta clicar e chamar. Quer dizer que só vou clicar aqui e vai ter um painel, vou poder iniciar uma chamada ou editar uma mensagem e muitos mais. Além disso, para quem precisa de fazer mais controle, também é possível criar uma zona com uma regra ativada. A regra inclui, pode sair, não pode sair, pode entrar, não pode entrar, numa faixa de horário para alguns usuários, quer dizer que isso é muito flexível. Vou pôr um exemplo muito vivo, para algumas empresas, os seus seguranças não podem entrar na zona, administrativa, isso eu não sei porquê, mas ou tem umas empresas que não podem entrar na zona de armazém.
Nesse caso, nós podemos colocar uma zona com uma regra ativada, não pode entrar. Assim que entrarem, ou assim que violarem essas regras pré-definidas, vai-se acionar um alarme. E esse alarme não só é para o rádio portátil, mas também é para o sistema. De forma que a operadora do sistema, neste caso vamos falar despachante, pode dar conta imediatamente qual o rádio, em que área, a que horas estão a violar uma regra que nós definimos, não é? Pronto, para fazer a revisão, também é muito importante falar a gravação e relatório que o sistema de despacho faz. Então, isso é muito e muito importante para umas empresas pequenas, para umas. Pronto, como é que eu posso explicar de uma forma mais direita? Vou pôr outro exemplo. Muitas empresas estão a prestar um serviço para cuidar e para controlar o lugar. Mas quando acontecesse alguma coisa, infelizmente, como é que nós podemos voltar a fazer uma investigação de forma que nós possamos saber o que aconteceu realmente e foi acontecido a que horas? Isso tem a mesma importância que as câmaras de vigilância têm. As câmaras fixas, não sabemos a sua importância porque muitas vezes um sítio começa a ter as câmaras primeiramente. Depois, por ser alguns meses depois, anos depois, começam a ter os rádios para comunicar, não é? Porque todos nós sabemos essas evidências são muito importantes. Da mesma razão para os rádios, de comunicação. Nós podemos voltar e recuar para ver, não, também precisamos de recuar para ouvir o que aconteceu. E são estas gravações que podem nos ajudar a investigar o que aconteceu para, para, para explicar e justificar o que realmente que nós precisamos de prestar atenção nas próximas vezes ou no futuro. E não só, mas também essa estatística automática pode ser exportada. Podemos exportar esse relatório e também podemos enviar para quem precisa de receber essas informações periodicamente ou regularmente, não é? Pronto, daqui até aqui, né? Já falamos umas características do Smart Dispatch Plus. E por que falamos do Smart Dispatch Plus? Porque a KP5 é o rádio mais econômico, que suporta GPS, e suportando o GPS é uma condição inicial para desfrutar essas funções até grande nível gratuitas, tá bom? A seguir, a KP5 não só suporta GPS e não só é compatível com o Smart Dispatch Plus para desfrutar essas funções, mas também é muito robusto e é muito fiável. Tem uma classificação IP67 e tem a resistência à queda de 1,5 metro. Essas aqui as normas, significa as normas americanas, militares. E os produtos que passaram estas normas militares dos Estados Unidos, significa já ultrapassaram os testes nas condições extremas. Vibração, caídas, poeira e água, muito mais. E não só, nós fizemos esses desenhos especiais para facilitar o seu uso no cotidiano, por exemplo, antiderrapante, mas também a vida útil das teclas, dos botões, né? Como podem ver aqui, já foram testados mais de 400 mil vezes de acionamentos. E também aqui é mais, tem uma resistência em 10 mil vezes de limpeza com álcool. Have found something abnormal in the engine and need to check. Deixa-me partilhar o som do meu computador. Vocês podem ler, podem ouvir aqui de uma forma muito intuitiva e direta o que esse cancelamento de ruído por IA pode nos trazer e qual é a diferença entre antes e depois, né? Vamos voltar para ouvir. We have found something abnormal in the engine and need to check. We have found something abnormal in the engine. All units, we have an emergency. Evacuate all floors.
Não percebi nada. All units, we have an emergency. Evacuate all floors. Agora já sim, porque já podemos saber, em todas as unidades nós temos uma emergência, temos uma situação, e nós já podemos distinguir de uma forma muito fácil, não precisarmos de elevandar o volume, encostar o rádio ao nosso ouvido para ouvir isso. Isso ah, pode tirar-nos muita preocupação sobre o ruído, onde é que vamos estar e como é que nós podemos perceber melhor as ordens dos nossos colegas autocomandantes. E aqui é uma função exclusivamente para a KP7 que vocês podem dar conta. Os, eh, o- a água entrou na cave. Pronto, aqui. Ah, essa função chama-se expulsar a água, né? Quer dizer, a água que entrou na cavidade de alto-falante pode ser expulsada graças a essa tecnologia, a water potting da ITER. Isso é uma patente da ITER, né? Como vocês podem dar conta. Está a ver? Depois que a máquina estiver embebida em água, poderá se comunicar claramente sem sacudir a água ou limpá-la, porque a água expulsa-se automaticamente graças a essa funcionalidade. Pronto, e a KP7 também, a KP6 e 7, né? As duas repelências têm a mesma coisa. Eles fizeram mais duas patentes e graças a essas duas patentes nós podemos ter uma comunicação mais grande e temos uma comunicação mais ampla de clientes, não só no modo direito, mas também no modo de chunking. Que vocês podem dar conta é, comparando com a geração antiga, que é BD, BD6 a BD7, nós temos os pesos menor e nós temos a autonomia maior, que hoje em dia, para a KP7, a sua autonomia pode chegar a 24 horas. Pronto, entretanto, a KP5 é só para uma comparação. A KP5 pode ter uma autonomia de 15 horas no mesmo ciclo 5590, né? Isso é uma grande diferença entre o nível de entrada e topo de gama. Mas vocês podem ter uma dúvida, qual é a diferença entre 5, 6, 7, né? Daqui a pouco vou ter uma tabela para lhes mostrar. Olha, aqui mostramos a interface que nós fizemos muito amigável e também fizemos esses teclados completo para digitar mensagem, mas para quem não precisa de enviar tantas mensagens, essa versão sem tela e sem teclado também é muito adequado, porque aqui já tem um ecrã muito pequeno, mas dá para ver a densidade dos sinais e em que canal estamos, o status de bateria, não é? E o modo de reparo. E a KP 567, as três referências suportam Bluetooth, que vocês podem ver. Esse Bluetooth, na verdade, não é que, como é que posso explicar? Ah, nos permite ter uma ligação via Bluetooth com os auriculares, não só, mas também faz a programação e também facilita posicionamento interior via Bluetooth. Isso é uma tecnologia para quem precisa de fazer posicionamento interior. Outdoor ou exterior é fácil, vamos utilizar GPS ou GLONASS, mas interior é sempre utilizar Bluetooth. Então, como é que vamos fazer programação via Bluetooth? Nós temos não só, s- não só o software no computador, mas também com aquela High Terra Radio, a aplicação, nós também podemos mudar as informações, né? E até aqui, para fazer uma síntese, fazer uma conclusão, a KP6 e a KP7 são as duas referências. No nível mais alto, a KP7 é top de gama. As ambas as referências têm uma
potência maior que antes, tem uma performance muito melhor que antes, e tirando assim, no início que nós falamos, as preocupações dos clientes finais, ou dos usuários, costumam ter. E graças a essas funções, ah, os ratos HP7 e HP6 são os profissionais para comunicar nas suas missões críticas. E a maior diferença entre a KB6 e 7, a maior diferença, ou vocês podem entender como a única diferença que nos faz sentido, é a compatibilidade a Red Chunking. A KB7 é compatível com TMR Chunking. É a única referência que suporta TMR Chunking. Mas a KB6 não. O KB6 suporta XPT. XPT é um padrão fechado, foi lançado para IDERA e não é compatível com os ratos de outras marcas. Quer dizer, ah, os clientes podem ter uma opção mais econômica que TMR, Chunky, porque TMR é aberta, é um padrão aberto, mas é para quem quer um custo menor, quer um custo mais baixo, quer uma funções iguais, podem escolher XPD, só que eles daqui para frente só podem utilizar os rádios da marca Itera. Isso é pronto, é uma opção, né, que nós oferecemos. Se os clientes não importam, eles podem escolher a KP6 trabalhando no sistema XPD, é um padrão fechado da IDERA, mas é para quem gosta de ter temas chunking e costuma ter mais preocupações sobre a encriptação, claro que vai utilizar HP7 para aceder a mais algoritmos, não só do tema chunking, mas também de outros algoritmos. Mas aqui esta parte entre HV6 e 7 é fácil explicar, é a diferença da compatibilidade a tema chunking. Muitos nossos parceiros não percebiam muito bem sobre a diferença entre a KB6 e 5. Na verdade, é bem simples, porque sobre a compatibilidade a sistema, a KB5 suporta XPD, mas é só single site, porque XPD tem duas versões, né? Tem single site e multi-site. E a KB5 só suporta single site. Single site significa é só um site que este site trabalha como chunking, mas não podemos fazer ligação via IP com outros sítios, com outros sites. É só um site só, ok? E também na sua robustez, na sua resistência tem uma diferença. Este é IP67, ali é 68, não grande diferença, mas é diferente. As faixas são quase iguais e essa aqui é a versão, é pouco diferente, porque a KP5 não podemos ter não só GPS, mas também Bluetooth ao mesmo tempo. Isso é uma opção que nós temos de fazer, ou GPS ou Bluetooth, porque ainda não temos uma versão que suporte as duas. Mas ali no KP6 é que nós podemos ter uma opção sobre GPS ou não, porque a Bluetooth já é integrado para alguém precisa de ter os auriculares Bluetooth ou precisam de sempre fazer esse posicionamento interior, já é mais recomendado a KP6, não é? E pronto, para além disso, nada mais. Para ter uma conclusão, ah, para a maioria dos cenários que nós podemos encontrar aqui, a KP5 é mais adequado, é mais recomendado. Comparando com BP515, se calhar vocês também sabem, BP515 é o rádio digital no nível de entrada. E a KP50X é o rádio que suporta o GPS no nível de entrada. Então, a diferença é GPS. Para quem não precisa de GPS, claro, BP515. Para, para quem precisa de GPS, a KP50X. Para quem precisa de algo mais alto e pensam nas suas robustez e pensam na compatibilidade no futuro, se calhar vão ter um sistema XPD e pode pensar no HP 605 ou 685 com ecrã ou sem ecrã, né? E para quem já tem uma previsão que vão ter DMR Chunky no futuro, claro, a KP7 é sempre a boa escolha, ok?
Sobre a KP5 aqui, nós estamos a fazer promoção e se vocês têm mais interesse e querem saber mais, e especialmente querem organizar uns testes, podem entrar em contato com a Cici ou os nossos irmãos moçambicanos, podem entrar em contato com o Júlio, se calhar, e para saber mais, ok? Ok, já falamos bastante tempo. A única parte é sobre a KM785, 785. Né? Essa aqui é só para fazer uma revisão rapidamente. Como vocês sabem, rádio base sempre tem duas formas, sempre tem dois formatos para fazer a instalação. Na secretaria ou nas viaturas. Nas viaturas também depende, né? Vamos colocar isso para o motorista ou para co-motorista ou vamos utilizar nos diferentes espaços, espaços dianteiro e traseiro. Nesse caso, vamos ter dois controles diferentes, respectivamente, né? Então, são diferentes formatos de instalação. Aliás, para este formato de instalação, al- para além da rádio base, a maionete, também é preciso comprar essa fonte de alimentação, esta caixa, porque a fonte de alimentação já foi integrado nesta caixa ah, de, de, da secretaria. Ok, vamos ver as tuas funções que algumas semanas atrás que nós falamos, como é que vamos ligar grupos DMO, que é Simplex, em grandes áreas, né? Estamos a falar sobre a funcionalidade IP Transit. IP Transit, uma das funções é que para as tuas zonas que têm os seus rádios que estão a trabalhar no modo simplex, graças a esse IP Transit e HM785, nós podemos fazer ligação entre esses rádios. Ligamos a esses rádios, um ao outro, para comunicar entre diferentes zonas ou até entre diferentes faixas. Ok? Isso é a primeira função que, pronto, isso é uma das aplicações com base em IP e com base em HM785. E outra função é ligar DMO a uma rede de repetição. Por exemplo, nós já sabemos, IP Transit dá para ligar os rádios que estão a trabalhar no modo simplex. Quer dizer que esses rádios no modo simplex, eles ficam dentro da cobertura desta rádio base, não é? Tem uma ligação que não é visível, que é a radiofonia, mas esses rádios base, os rádios base vão ser ligados via IP, pronto, através da configuração de IP, a um repetidor noutra zona, não é? E é nesta zona, naquela zona que nós acabamos de falar, que tem repetidor, como também tem a sua cobertura e na sua cobertura tem os seus rádios, então de forma que os rádios possam comunicar entre diferentes zonas e em diferentes modos de trabalho, tá a ver? Isso é outra aplicação da funcionalidade IP Transit tem, ok? Isso é uma função muito aplicável e muito pragmática. A função, aliás, a licença tem um custo, mas estamos a fazer a promoção e se calhar podem saber mais detalhes com a Cici. Pronto, já é tudo sobre esta formação e sobre esse webinar. Na verdade, eu prefiro chamá-lo webinar porque estamos a passar as informações muito básicas para vocês. Mesmo assim, eu acho muito importante porque são essas coisas básicas que nos traz mais valor, porque ah, as coisas simples parecem, parecem não importantes, mas assim que nós repetimos vezes e vezes, isso começa a ter muito, muito significado. E vamos desvendar o seu valor que nós sempre repetimos, ok? Aliás, deixa-me repetir mais uma vez.
o objetivo e o propósito deste evento, deste webinar periódica, é sempre tornar os profissionais no seu mercado, porque isso é um trabalho a longo prazo. Vocês só vão tornar cada vez mais melhor quando vocês insistem numa coisa, não é? Não estou a fazer educação para vocês, mas estou a compartilhar a minha experiência e o meu pensamento, com tantas assistências desse webinar e dessas informações compartilhadas para a Itera, vocês vão conhecer muito melhor que outras pessoas. Claro, quando vocês apresentam e quando vocês lidam com os vossos clientes, vocês vão perceber de uma forma mais rápida e de uma forma melhor a demanda que eles podem ter e recomendar as soluções aos produtos adequados. Tá bom, muito obrigado. Se calhar alguém tem alguma dúvida, já pode levantar a mão. Se não tiverem, já podem voltar ao vosso trabalho. Deixa-me ver. Aqui tem. Gostaria que explicasse novamente sobre o 5590. Boa. Pessoal, deixa-me explicar de novo. 5590 é um círculo enuscedor de comunicação crítica. Como é que posso explicar aqui? 5590 é um padrão que nós criamos, que não é que a Itera criou, é que o setor de comunicação crítica criou, é para unificar as formas de testes de quantas horas a bateria pode aguentar. Quer dizer, vamos utilizar as mesmas condições para fazer os cálculos e os testes, não é? Porque todos vocês sabem, quando fazemos ensaios, quando ensaiamos as coisas, temos de ter as condições iguais. Então, o sudor ou o industrial reconhece esse ciclo 5% de tempo, transmitir 5% de tempo, receber e outro 5% e outro 90% de tempo ficar à espera. Tá bem? 5% e transmitir, 5% receber e 90% ficar stand-by ou ficar à espera. E com essas condições nós vamos ter um resultado quando as horas aguentam, por exemplo, ah, 14 horas, 15 horas, 24 horas, muitos mais, para facilitar a comparação de uma forma paralela. Mais alguma dúvida? Sim, na minhas. Sim, na minhas, pode falar. Já pode falar na minhas. Tá bem? Boa Vamos tarde, em a... primeiro lugar. Agora sim, agora sim. Boa Sim, pode tarde. falar. Sim, sim, bom dia. Bem, a minha dúvida é concernente à grande divergência entre HP5, HP6 e HP7. Gostaria de uma forma resumida a me esclarecer qual é a grande diferença entre HP5, HP6 e HP7. Obrigado. Divergência. Essa palavra é muito boa. E realmente existe uma, como é que posso explicar? É uns pontos sobreposição, né? É uma sobreposição entre três referências. Como vocês podem dar conta nesta página? Deixa-me pular.
A forma mais eficiente para entender essas três referências é sobre a sua compatibilidade ao sistema. Há sistemas. Como você pode ver aqui, XPD é o sistema Chunky Masa de padrão fechado, certo? Foi lançado por IDERA. É fechado e não é compatível com os ratos de outras marcas. Só se usa os ratos terminais da IDERA. Mas a DMR Tier 3, DMR Chunky não, DMR é aberto e também é pouco mais alto que XPD. Então temos uma escada assim. Temos uma escada assim, né? Modo direito, que é nível 1. Nível 2 temos DMR convencional. E nível 3 DMR chunking. E entre nível 2 e nível 3, aqui se calhar nós podemos desenhar um nível 2,5, que é XPD da inteira. XPD da inteira é mais superior que NOP da repetição, porque também tem essa atribuição dinâmica do recurso. Mas é inferior a DMR Chunking, porque é fechado, é padrão fechado. Não é possível ser compatível com outras marcas. Tá a ver? Então, XPD é uma opção especial. Para ter essas funcionalidades de chunking e ao mesmo tempo ter o custo menor, ter custo mais econômico, a XPD pode ser uma opção. E para HP5 e HP6, eles podem utilizar a XPD de site único ou de XPD de forma completa. Single site ou multi-site, né? Então, HP5 e HP6 não suportam DMR chunking. Só HP7 suporta. Essa é a grande diferença entre HP7 e as outras duas. E nessas duas, como eu falei, ah, HP5 só suporta XPD single site. We have É uma versão incompleta. Está aqui. Esta matriz que eu fiz. HP5 só suporta single site. Não é possível suportar multisite. Para suportar multisite tem que ser HP6. E, além disso, há umas nuances, há umas outras diferenças sobre a sua grau de proteção, a sua resistência, não só à água, mas também à poeira e à queda, não é? E tem diferença sobre as funcionalidades de GPS e Bluetooth. Aqui é uma escolha única. É que vai escolher GPS ou escolher Bluetooth. Mas aqui no HP Station não, porque Bluetooth já é integrado. Então, quando precisa de fazer uma decisão, quando tomar uma decisão entre HP 567, em primeiro lugar, vai ver a questão sobre o sistema. A que sistema os ratos vão aceder? Se for convencional, está tudo bem. As três referências suportam, todas elas suportam HTML convencional, alta repetidor. É só a questão da qualidade, da robustez e os preços, não é? Porque tem alguns pontos comuns entre três referências, por exemplo, cancelamento de ruído por IA e a alta resistência, alta qualidade de voz, muitos mais, e umas sensibilidades melhoradas. Mas para diferentes sistemas, para XPD, para DMR Chunking, nós temos de escolher a referência adequada. XPD Single Site, HP5. XPD Multi-Site, HP6. DMR Chunking, HP7. É este critério mais importante para fazer a escolha da referência entre série H. O senhor. uh, o senhor Nemias ainda está lá? Está a tirar da dúvida? Ok, fixe. Tá bom, pessoal. Se não tiver mais perguntas,
vamos ficar aqui. Podem voltar ao vosso trabalho. Muito obrigado pela assistência e pelo tempo reservado. E se tiver mais dúvida, pode levantar a mão ou pode deixar mensagem no chat. Ou para quem quiser receber o material que eu apresentei, pode deixar o vosso e-mail no chat. Vamos enviar depois da reunião e, como é habitualmente, nós também vamos publicar essa gravação no nosso canal de YouTube, Writer Angola, e podem seguir, podem abrir, para ativar a notificação para receber mais informações no futuro. Tá bom? Parece que não temos mais dúvidas, provisoriamente. Ok? Então, obrigado mais uma vez. Boa tarde, agora é boa tarde, sim. E boa continuação para vocês. Hoje é terça-feira, ainda temos 4 dias, não é? E muito obrigado pelo vosso tempo reservado e obrigado pela vossa dedicação. Ok? Obrigado, obrigado. Eu estou sempre em Luanda, para os nossos irmãos angolanos. Podem me chamar, podem me escrever e-mail, porque acho que todos vocês estão no grupo, Comunidade da Ideira Camba, né? E para os irmãos moçambicanos, podem entrar em contato com o Júlio. Nós sempre estamos aqui para tirar as dúvidas e prestar apoio, porque é por isso que estamos aqui. Tá bom? Tá fixe? Vou terminar a minha. E vou ficar à espera mais um bocadinho. Quem quiser deixar o seu e-mail, pode escrever.